Olá, turma. A gente vai falar sobre o catéter de Swan-Ganz, tá? Esse catéter é utilizado na UTI, por isso que a gente vai falar dele, tá? E ele é muito importante para medir o quê? Tá? Aqui ele vai logicamente verificar a pressão, tá, do meu paciente, e eu já vou falar para vocês, tá? Então ele vai fazer uma motorização hemodinâmica, tá? Invasiva. Então prestem bem atenção nisso que eu estou anotando, tá? O catéter Swan-Ganz, tá? Ele faz uma motorização hemodinâmica, tá? Invasiva, tá? Então esse catéter ele vai ficar dentro, tá? Principalmente das minhas válvulas, tá? Pulmonar, que daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês, tá? Então aqui eu tenho esse catéter, tá? O catéter ele foi desenvolvido nos anos 70, tá? E logicamente pelo inventor, logicamente, Jerry Swan-Ganz, tá? Que a sua primeira função, logicamente, foi obter dados do débito cardíaco, tá? Na verdade, logicamente, débito, logicamente, você vai mexer com a pressão sanguínea, tá? A saturação, logicamente, venosa, tá? Mista das pressões das camadas cardíacas, tá? Então, esse catéter, tá? Ele logicamente ele vai entrar do lado direito, tá? E vai logicamente até o lado esquerdo, tá? Que é onde eu tenho, tá? A válvula pulmonar. Por quê? Porque lembra quando vocês estudaram a parte cardíaca, tá? Então a gente tem a parte, isso daqui é o meu sangue venoso, tá? Por que a gente está colocando, tá, no venoso? Porque o arterial ele é mais forte e a gente não dá medicação no arterial, a gente dá medicação logicamente no venoso. Por isso que a gente vai medir logicamente, tá, a parte hemodinâmica invasiva logicamente na venosa, não na arterial. Lembre sempre disso. A artéria ela pulsa, tá? Então a gente não vai logicamente dar medicação na artéria, tá? A gente vai dar logicamente na venosa. Então por isso que a parte que a gente pega do coração venosa é a parte logicamente que entra do lado direito e depois vai do lado esquerdo, que é da minha artéria pulmonar, tá? Que é logicamente indo a pressão, os capilares indo para o meu pulmão e fazendo a troca, tá, gasosa, que é a hematose pulmonar. Não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas eu entro, logicamente, o sangue venoso, ele entra do lado direito e depois ele sai do lado esquerdo, tá? Que vai, logicamente, para os capilares e, logicamente, para o meu pulmão para fazer hematose pulmonar. É isso, não é? Então é assim que a gente funciona essa parte da mesma coisa do catéter Swan-Ganz, tá? Aqui ele tem logicamente um monitor, esse monitor aqui, tá vendo aqui, ó? É onde ele vai mandar logicamente tudo que está acontecendo, tá? Na questão logicamente da pressão venosa central, tá? Eu tenho aqui uma via extra para medicação, tá? Eu tenho uma via distal, tá? Lembra do corpo humano, proximal e distal. Distal longe, então distal, tá? Que é onde está na artéria pulmonar, tá? Eu tenho logicamente outra via para medicação e eu tenho logicamente o balãozinho que a gente vai insuflar, que vai ficar dentro da minha artéria, tá? Que já já eu vou falar para vocês que na verdade não é artéria, na verdade são nas cavidades, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é aqui, ó, tá vendo, ó, o meu catéter, tá vendo, ó, ele fica aqui, ó, ele vai entrar, ó, o meu catéter aqui, ó, deixa eu pegar esse que é melhor, tá vendo, ó, ele vai entrar, tá vendo, ó, entrou, tá vendo? Aqui eu tenho logicamente o meu átrio, tá, direito e tem meu átrio esquerdo, tá? Então ele vai entrar logicamente pelo meu átrio direito, ventrículo logicamente, tá, direito, vai passar pela válvula, tá, pulmonar,
tá? Por isso que não é artéria, tá? É a válvula. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a minha válvula de cúspide, tá? Que ele vai passar e vai passar pela minha válvula pulmonar. E depois ele fica aqui, ó, na minha artéria pulmonar. Tá vendo? Aqui ele fica assim na minha artéria pulmonar, tá? Essa artéria pulmonar aqui, o que que vai acontecer? Ele vai levar, logicamente, o sangue, tá, venoso, para os meus capilares e para o pulmão, tá? E aqui a gente vai fazer uma motorização cardíaca, tá? Opa, motorização cardíaca, tá? Que a gente vai verificar, logicamente, se meu paciente ele tá com um ataque cardíaco, o fluxo sanguíneo, tá? Se tá indo, logicamente, pro pulmão, quanto que tá indo, tá? Então, por isso que é importante, tá? Por isso que é importante a gente saber da parte, logicamente, do catéter Sangans, que ele vai fazer uma motorização hemodinâmica invasiva. Então, por isso que vai, logicamente, vai ser dentro, não é externo, tá? A gente tem invasiva e não invasiva, tá? Tudo que é invasivo, tá, vai ser dentro do meu paciente, qualquer substância, ou, logicamente, um acesso venoso periférico invasiva, porque é invasiva, tá? Já a questão que a gente pode dar para o meu paciente, uma mebulização. A mebulização, ela não é invasiva, tá? Então, existe tudo isso, tá? Por exemplo, quando a gente vai colocar meu paciente em coma, e a gente precisa, logicamente, né, colocar o meu paciente em intubação na orotraqueal, tá? Então, na hora que a gente vai intubar meu paciente na orotraqueal, logicamente é invasiva. Só para explicar o que é a diferença, tá? Então, o meu catéter de Sangans, ele também eu posso dar o que? Medicação diretamente, tá? Essa medicação ela vai ajudar, logicamente, no processo sanguíneo, tá? E juntamente na troca gasosa. Então, o catéter ele é muito importante por isso, tá? Então, assim, é um catéter que vai ser colocado pelo médico, cardiologista, lógico, tá? E ele vai medir toda a frequência, tá vendo aqui, ó? Ele vem por aqui, ó. Vem pela minha válvula tricúspide, tá? Desce, logicamente, pelo meu ventrículo direito, vai até, logicamente, a minha válvula pulmonar, passa e vai se alojar aqui na minha artéria pulmonar, tá vendo? E aqui ele vai medir, tá? Tudo a questão cardíaca do meu paciente, como que tá, logicamente, a abertura e fechadura, logicamente, das minhas válvulas, tá? Que é bem importante, tá? Vamos saber, logicamente, a contração dos meus ventrículos, principalmente da parte direita, tá? A questão também, da questão também do meu átrio, tá? Então, todo o funcionamento cardíaco, tá? A gente vai saber. Esse catéter é colocado para o paciente, tá? Principalmente para saber quando ele vai sofrer, logicamente, um infarto. Então, a gente vai controlar, logicamente, tá? Toda a questão dinâmica desse paciente, ou logicamente um ICC, tá? Um ICC, ou quando umas mamárias cardíacas e outras, logicamente, complicações cardíacas, tá? Ou quando o paciente, logicamente, o coração do paciente ele não está bombeando direito, para verificar o que está acontecendo, é colocado esse catéter, tá? Tá vendo? Ele é bem importante. Então, aqui a gente vai falar da questão das técnicas, principalmente do coma, tá? A gente está saindo, logicamente, do débito cardíaco, tá? Do catéter Sangans, para a gente falar, logicamente, de técnicas, tá? De coma, logicamente, induzido, tá? Então, na UTI, tá? A grande preocupação em fornecer, logicamente, conforto, tá? E ausência, tá? De algia para os meus pacientes internados. Porque todo paciente que está na UTI, a gente vai colocar ele em coma induzido. Então, a gente vai controlar, logicamente, a parte de medicação. Então, meu paciente ele não vai sentir dor, porque, logicamente, ele não vai ter a questão da sinapse, lembra?
tá? Então ele não vai levar e não vai trocar, logicamente, mensagem. Se eu beliscar meu paciente, ele sente, ele vai sentir, logicamente, porque ele está em coma, tá? Mas ele não vai responder. Ele vai sentir, mas ele não vai responder. Por quê? Porque o meu sistema nervoso central e periférico, eles estão, logicamente, rebaixados, que é assim que a gente acontece, tá? Em casos mais graves, tá? Principalmente quando, tá? Necessita de uma intubação, tá? Quando orotraqueal, quando o meu paciente ele está muito debilitado, ou simplesmente a gente utilizou o protocolo, tá? Neurológico, tá? Lembra a escala, logicamente, de Glasgow, protocolo neurológico, tá? E ele chegou a 8. Se ele chegar a 8, lembra do SCORS? Chegou a 8. Se ele chegou a 8, eu preciso entubar esse paciente, tá? Porque ele não está respirando, ele não está respondendo, então eu preciso, logicamente, entubar esse paciente. Entubei esse paciente, ok. Tá? Logicamente, na hora que eu vou entubar esse paciente, eu preciso iniciar uma sedação, tá? Logicamente, para tranquilizar meu paciente e, logicamente, introduzir, tá? A intubação. Então, eu vou fazer isso, tá? Então, vai tranquilizar, logicamente, tá, meu paciente, e o meu paciente, logicamente, ele não vai sentir nenhuma algia, ele vai ter um sono profundo, como a gente faz, tá? A gente vai colocar esse paciente num sono profundo, tá? Então, questão de dor, algia, ele não vai sentir, tá? Então, por quê? Porque ele vai estar na ventilação mecânica, tá? Ele vai estar com drogas que está rebaixando seus níveis de consciência e periférica, tá? Então, ele não vai sentir dor nenhuma, tá? E isso, logicamente, contínua, tá? Continuando, logicamente, que pode levar à ausência total da consciência do meu paciente, porque ele vai estar, logicamente, sedado, tá? Consciente. Pode ser uma pré-anestesia, tá? Anestesia, tá? A gente coloca meu paciente e a gente utiliza também isso para fazer a operação. Na verdade, a gente está fazendo uma sedação, tá? A gente vai colocar meu paciente em sono profundo, tá? Sonolência profunda. Que é a mesma coisa da anestesia? Sim, tá? Mas a anestesia, tá? O anestesista vai controlar todos os parâmetros hemodinâmicos, ele vai calcular, logicamente, o peso do meu paciente, ele vai calcular, logicamente, quando acordar esse paciente, diferente, logicamente, na UTI. A gente vai dar uma droga, logicamente, tá? Não tão forte como, logicamente, a anestesia, tá? É simplesmente para rebaixar os níveis de consciência e deixar meu paciente em sonolência profunda, tá? Nesse estágio, logicamente, o meu paciente vai estar em coma induzido, porque a gente colocou através de medicamentos, tá? Que não vai ter, logicamente, dor, meu paciente não vai ter dor, não vai estar questão de frio, tá? Mas, logicamente, se tiver muito frio, cai a temperatura e como o meu paciente vai estar motorizado, tá? A gente vai, logicamente, perceber isso, tá? Essa percepção, tá? E, logicamente, o meu paciente ele não vai ter tempo e espaço. Por quê? Porque ele vai dar sedado, então ele não vai ter esse tempo logicamente, tempo e espaço, na verdade, tá? Esse tempo e espaço do meu paciente é muito relativo, tá? Pode durar dias, meses, tá? Horas ou anos, tá? Dependendo do meu paciente. E ali eles vão tirar meu paciente do coma induzido para ver se meu paciente ele tá apto a, logicamente, respirar sozinho ou responder suas funções, tá? Principalmente funções neurológicas. E às vezes o meu paciente ele não responde, tá? Então aí ele tá um coma vegetativo, tá? Ele tá ali totalmente vegetativo. Meu paciente ele tem onda cerebral, mas ele não responde, principalmente a parte periférica dele, do meu paciente. Lembra a parte do parasimpático e simpático, tá? É muito importante que vocês revejam essa parte que a gente acabou de rever. Então, o parasimpático é o central e o simpático, logicamente, é o periférico, tá? Então, o parasimpático, ele tá tendo ondas elétricas,
tá? Os impulsos elétricos no meu cérebro, mas ele não está respondendo, tá? O meu corpo não responde, então ele está em coma, logicamente, vegetativo, tá? O cérebro está funcionando, meu corpo está funcionando, tá? O meu bulbo está funcionando, mas, infelizmente, tá? Ele está vegetativo, tá? Pode vir falecer? Pode, a gente não sabe, tá? E meu paciente pode falecer hoje, pode falecer amanhã, a gente não sabe. É a mesma coisa do coma. Meu paciente está em coma e às vezes meu paciente volta, não volta. É a mesma coisa do coma induzido. Meu paciente, quando a gente coloca em coma induzido, ele pode voltar, como ele também não pode voltar, tá? Então, existe isso, tá? Essa diferença.